O tempo todo, enquanto a gente estuda, dorme ou mexe no celular, bilhões de células do nosso corpo estão trabalhando sem parar. Elas crescem, produzem moléculas, substituem células velhas e, principalmente, se dividem. Essa rotina organizada, que permite que a vida continue funcionando, recebe o nome de ciclo celular. Basicamente, é o conjunto de etapas que uma célula percorre desde o momento em que ela nasce até o momento em que se divide novamente. O ciclo celular é dividido em duas grandes partes. A primeira é a intérfase, que corresponde ao período de preparação quando a célula cresce e duplica seu material genético. A segunda é a mitose, que é a divisão propriamente dita quando uma célula origina duas células filhas idênticas. A maior parte do tempo, a célula passa se preparando e não se dividindo. A intérfase ocupa cerca de 90% da vida celular. Muita gente acha que é uma fase de descanso, mas na verdade é um momento de maior atividade metabólica. A célula está produzindo proteínas, gerando energia, sintetizando moléculas e organizando toda a sua estrutura interna para garantir que a divisão aconteça de forma segura. Essa fase é dividida em 3 etapas: etapa G1, S e G2. Nos próximos slides vamos descobrir um pouco mais sobre essas etapas. Na primeira etapa da intérfase, também chamada de G1, a célula cresce de tamanho e aumenta a quantidade de organelas, como mitocôndrias e ribossomos. Ela também produz muitas proteínas e enzimas importantes para o metabolismo. É como se estivesse acumulando recursos, porque depois da divisão, cada célula filha vai precisar ter sua própria estrutura para sobreviver. Porém, a célula não passa para a próxima fase automaticamente. Existe um ponto de checagem, que funciona como um verdadeiro controle de qualidade. Nesse momento, a célula verifica se tem energia suficiente, se recebeu os sinais corretos para se dividir e, principalmente, se o DNA não apresenta danos. Se algum erro é detectado, o ciclo para que o problema seja corrigido. Ou, em casos mais graves, a célula até pode entrar em morte programada, a chamada apoptose. Esse controle é essencial porque, quando os checkpoints falham, células com mutações continuam se dividindo sem controle, e isso pode levar ao surgimento de tumores, evoluindo para um câncer. Depois vem a fase S, de síntese, que é uma das etapas mais importantes do ciclo celular. Aqui todo o DNA é duplicado, cada cromossomo é copiado com extrema precisão, formando duas cromátides irmãs, geneticamente idênticas. Esse processo garante que, após a divisão, cada célula filha receba exatamente o mesmo conjunto de informações genéticas. Em seguida, ocorre a fase G2. Nesse momento, a célula revisa o DNA recém-copiado, corrige possíveis erros a partir dos checkpoints e produz proteínas necessárias para a mitose, como as que formarão o fuso mitótico. É basicamente uma preparação final, como conferir tudo antes de iniciar uma tarefa muito importante. Depois de passar por todas as etapas da intérfase, crescer, produzir moléculas e duplicar completamente o DNA, a célula finalmente chega ao momento mais importante do ciclo celular, a mitose. Agora, ela já tem tamanho suficiente, energia armazenada e duas cópias idênticas do material genético, ou seja, está totalmente preparada para se dividir. A função da mitose é justamente garantir que essa divisão aconteça de forma organizada e precisa, distribuindo o DNA igualmente para formar duas células filhas geneticamente idênticas. É como se a célula estivesse repartindo todo o seu conteúdo em duas partes perfeitamente iguais. Primeiro, na prófase, o DNA se condensa e forma cromossomos visíveis, enquanto a membrana do núcleo se desorganiza. Em seguida, na metáfase, os cromossomos se alinham no centro da célula. Esse alinhamento é fundamental para garantir que cada lado receba uma cópia correta de cada cromossomo. Na anáfase, as cromátides irmãs se separam e são puxadas para os polos opostos pelas fibras do fuso. Depois, na telófase, novos núcleos se organizam ao redor de cada conjunto de cromossomos, restabelecendo a estrutura nuclear em cada futura célula. Por fim, acontece a citocinese, que é a divisão do citoplasma. A célula se contrai no meio até se separar completamente, formando duas células filhas geneticamente idênticas e prontas para iniciar um novo ciclo.
Todo o ciclo celular é controlado por proteínas reguladoras, como ciclinas e CDKs, que funcionam como sinais de parada e avanço. Quando esse controle falha, pode ocorrer divisão descontrolada, como no câncer. Por isso, o ciclo celular é fundamental, não só para o crescimento, mas também para a manutenção da saúde. No fim das contas, cada cicatrização, cada crescimento e cada renovação do nosso corpo dependem desse processo microscópico acontecendo o tempo todo.